Despedidas são sempre tristes, mas James Gunn torceu a faca caprichado em Guardiões da Galáxia Volume 3. É um filme muito empolgante, muito emocionante e também de uma tristeza devastadora. Isso porque a história de Guardiões 3 ela se concentra em Rocket, né, o guaxinim cibernético, que tem a voz do Bradley Cooper, que interpreta, por sinal, muito bem aqui. A sua história é contada em flashbacks, ao mesmo tempo que a gente acompanha a missão da equipe dessa vez. E basicamente o que eles têm que fazer é uma jornada pelo cosmos para poder salvar a vida de um deles depois que um ataque brutal, logo na primeira cena do filme, deixa um dos guardiões gravemente ferido e à beira da morte. Deixa eu te contar uma coisa. Sou o Senhor das Estrelas. Eu formei os Guardiões. Conheci uma garota, me apaixonei. Essa garota morreu, mas aí ela voltou. Ela voltou super babaca. Ai, para! Você esqueceu algumas informações importantes, mas acho que resumiu muito bem. Então, essa jornada já é emocionalmente pesada. E é claro que, além disso, Guardiões da Galáxia Volume 3 é também um filme de despedidas. É um filme de despedidas porque é o encerramento dessa trilogia com o James Gunn e muito provavelmente é o encerramento definitivo, pelo menos, dessa versão dos Guardiões da Galáxia. Então é claro que o filme, obviamente, sofre com o excesso de subplots para poder terminar com satisfação o arco dramático de absolutamente todos os personagens, os velhos e os novos, começando pelo Peter Quill, né, interpretado de novo pelo Chris Pratt, que não consegue aceitar a perda da Gamora, né, assassinada por Thanos em Vingadores Guerra Infinita. E mesmo que ela tenha voltado em Vingadores Ultimato, é uma outra Gamora, que aqui também volta com uma Zoe Saldanha, enroscada nessa nova missão dos Guardiões. Então, dessa vez, os Guardiões eles têm uma missão relativamente simples, que é salvar um dos seus. Não é nada, não é nenhuma ameaça cósmica gigantesca, não é nada que, como a gente viu nos outros filmes, que tem que salvar o próprio universo. É uma jornada muito pessoal. E, de novo, ela é muito pessoal para o Rocket, que precisa encarar o seu passado para meio que tentar entender como que ele vai se comportar daqui para frente. Eu acho que ele está melhor resolvido do que os outros Guardiões, que são uma bagunça emocional, colocados em um filme criativamente no ápice do James Gunn. Então, assim, sem contar muitos detalhes da trama, basta dizer que o James Gunn não mede nenhum esforço para criar um encerramento digno, com cenas de ação absurdamente bem coreografadas, em especial um plano sequência já no terceiro ato que a gente consegue enxergar tudo o que está acontecendo, embora tenha dúzias de personagens interagindo numa cena mega frenética, é possível entender o que está acontecendo, diferente do que o Zack Snyder faz nos filmes dele, que não dá para entender nada, porque é tudo sempre tão escuro e tão confuso. Os momentos emocionantes são de fato de cortar o coração, não só pelo encerramento de tudo, mas, de novo, por tudo que diz respeito à criação do Rocket. O vilão, o autoevolucionário, ele pode não ser tão esfuziante como outros vilões da Marvel, mas ele é um carrasco cruel, capaz dos atos mais inomináveis em nome de uma perfeição cósmica que honestamente só existe na cabeça dele. E a conclusão do filme, embora às vezes seja muito confusa por causa da ambição de ter tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo para amarrar a história de tantos personagens, ela é perfeita para cada um dos Guardiões. Então eu acho que a gente reencontrando ou não essa turma ou alguns membros dessa turma, todo mundo vai sair do cinema com uma sensação de completude, né? As coisas são completas aqui. E o mais bacana de Guardiões da Galáxia 3 é que é um filme que existe por si só. Não precisa ter uma bula ou um conhecimento enciclopédico desse universo cinematográfico da Marvel para mergulhar no filme e para curtir o filme, o que eu acho,
a essa altura, a melhor coisa. E é curioso que Guardiões da Galáxia Volume 3 chega aos cinemas em boa hora, né? Nesse momento em que a Marvel meio que precisa recolocar o seu bonde nos trilhos. Porque desde que Vingadores Ultimato concluiu a grande primeira saga do estúdio lá em 2019, seus produtos sofreram pelo volume. E esse volume teve um custo na qualidade dos filmes. Eu gosto muito de alguns filmes e de algumas séries que a Marvel produziu nessa quarta fase, né, que eles fizeram com WandaVision, começando no streaming até Pantera Negra, Wakanda para Sempre e o especial de festas de Guardiões da Galáxia também. Mas teve muita coisa, foram muitos filmes, muitas séries, e eu acho que a exceção de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, eles não tiveram o brilho que a Marvel uma vez já teve. Então tivemos filmes absolutamente desastrosos como Eternos e Thor, Amor e Trovão, e mesmo os filmes que foram bacanas nesse bolo, como Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, eles chegaram e sumiram e não foram memoráveis como a gente estava acostumado a ver em outros filmes que a Marvel vinha lançando nesses últimos 15 anos. E eu falo de 15 anos porque é exatamente esse momento que a Marvel completa os seus 15 anos, né, de universo cinematográfico, desde que Homem de Ferro estreou em 2008. E a gente pensa que em 2008, super-heróis não eram a espinha dorsal da cultura pop como eles são hoje, né? Embora naquela época os filmes de super-heróis já começassem a deixar a sua marca, principalmente Batman, o Cavaleiro das Trevas, que foi lançado no mesmo ano de Homem de Ferro, eles não eram esse rolo compressor onipresente que a gente vê hoje. Existia até uma certa inocência em desbravar esse desconhecido e ver como o público ia reagir com a chegada de heróis que eram do lado B da Marvel, né? Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Homem-Formiga. Então, eles não eram os pesos pesados da editora, que eram o Homem-Aranha e os X-Men, que quando o Homem de Ferro chegou nos cinemas em 2008, tanto Homem-Aranha quanto X-Men já tinham as suas séries consolidadas no cinema, mesmo que elas não fizessem parte de um universo compartilhado. Então as coisas eram bem diferentes. A Marvel tinha contratos com outros estúdios, então Homem-Aranha era da Sony, embora ele seja da Sony até hoje, ele aparece na Marvel por um contrato, e X-Men era da Fox, que quis o destino que a Disney comprasse a Fox, e tudo que era da Fox agora pertence à Disney, ou seja, tudo da Marvel está em casa. Quarteto Fantástico e X-Men estão aí já na fila para poder entrar a qualquer momento. Quarteto Fantástico antes, X-Men um pouco mais para frente, né? Até porque a gente tem que ter paciência, porque essa decisão da Marvel em desacelerar e espaçar melhor os seus lançamentos é benéfica. Esse ano a gente só vai ter mais um filme no cinema, as Marvels estreando em novembro, e até Segunda Ordem a gente vai ter só 2 séries em streaming. Invasão Secreta, com Nick Fury e os Skrulls, e a segunda temporada de Loki. Então é um tempo para Marvel colocar a casa em ordem e para a gente também dar um respiro, porque embora eu não ache que a fadiga de super-heróis seja uma coisa real, tudo vai depender muito da qualidade de cada filme, é inegável que quando você tem filmes dentro de um mesmo guarda-chuva, né, de super-heróis sendo lançados como uma padaria, né, como pão quente numa padaria, chega um ponto que a gente vai enjoar disso tudo. A DC também está se reposicionando esse ano com The Flash estreando agora, dando um reset no seu universo. Depois a gente tem Besouro Azul e o segundo Aquaman, que eu não sei como é que se encaixam, preparando para a chegada justamente de James Gunn com o seu Superman Legacy em 2025, filme que ele escreveu e que ele também vai dirigir. Então, nesse momento, a gente vê Guardiões da Galáxia Volume 3, pelo menos para Marvel, apontando um caminho melhor e mostrando que talvez abandonar
as fórmulas que já são bem delineadas, seja a melhor escolha, né? Mostrando que os seus personagens realmente crescem quando eles estão nas mãos de um autor, né? Principalmente de um autor genial como o James Gunn. Né? Infelizmente, James Gunn não está mais na Marvel, está na DC a partir de agora, mas a gente sabe que existem talentos sendo desenvolvidos pelo estúdio e a gente vai ver no andar da carruagem como vai. Eu sei que muita gente não gosta do conceito de as Marvels, porque não gostaram do filme da Capitã Marvel, mas a direção é da Nia da Costa, que fez uma reimaginação do filme de terror Candyman, que é absolutamente sensacional. Então eu coloco fé no olho que a Marvel tem para poder identificar novos talentos. Às vezes não dá muito certo, mas quando dá certo, a gente tem alguém como James Gunn reinventando uma propriedade intelectual como o Guardiões da Galáxia, que nos quadrinhos nunca foram grande coisa e se tornaram jogadores do time principal por causa do filme que ele fez e por causa dessa revolução que o James Gunn fez dentro da Marvel. Fica o exemplo e fica uma despedida agridoce, emocionante e absolutamente sensacional, que não vai deixar ninguém decepcionado, que é Guardiões da Galáxia Volume 3. Então cabe ao estúdio agora manter essa bola no jogo e recapturar essa magia que foi responsável por esse sucesso que já dura 15 anos desde que Robert Downey Jr. colocou a cara para bater em Homem de Ferro.